Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlaine Silva, sou negra e estou vestindo vestido preto. Como vocês estão? Eu estou aqui tentando ver a previsão do tempo para o próximo final de semana. Ai, gente, eu quero o nosso calorzinho de volta, espero que não chova. Mas calor demais também não, porque ninguém merece. Aliás, vocês sabiam que o ano passado foi o ano mais quente da última década? Sabe por que isso está acontecendo? Aquecimento global. O que nós temos a ver com isso? É o tema da nossa aula de hoje. Observem essa notícia. A Amazônia está contribuindo para piorar o aquecimento global. Não, gente. Para tudo. Como assim, professora? Sempre ouvi dizer que a floresta amazônica era importante porque purificava o ar. Agora isso? Será que isso é possível? Bem, vamos por partes, se acalme. A notícia fala em aquecimento global. Vocês sabem o que é aquecimento global? Observem. No nosso planeta, ocorre um fenômeno natural conhecido como efeito estufa. Devido à concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, parte da energia solar que é refletida pela superfície da Terra fica aprisionada, mantendo as temperaturas médias no nosso planeta e evitando que a variação de temperatura seja extrema, permitindo assim o desenvolvimento dos seres vivos. Acontece, gente, que esse fenômeno tem sido agravado por ações humanas, que tem elevado a emissão desses gases de efeito estufa. Essa grande concentração de gases de efeito estufa dificulta com que a energia solar, com que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando, consequentemente, a temperatura média do planeta. Então, o aquecimento global nada mais é do que um aumento na temperatura média do planeta, ocasionado pelo aumento na concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera. Ai, professor, isso é preocupante? Muito, gente! Olhem algumas consequências do aquecimento global. Mudanças climáticas que, por sua vez, vão estar relacionadas a processos de desertificação, degelo, desastres naturais devido ao aumento do nível do mar, além disso, podendo levar à extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas. Muito triste isso, não é, pessoal? E fique ligado, se vocês quiserem conhecer outras consequências do aquecimento global, assistam ao documentário Nosso Planeta. Bem, eu já dei um spoiler, que o aquecimento global está relacionado ao aumento de gases, a principal causa do aquecimento global é o aumento da emissão de gases de efeito estufa, segundo os cientistas. Mas quem são esses gases? Como eles são liberados? Deem uma olhada. Os gases de efeito estufa, os principais gases do efeito estufa são gás carbônico, metano, clorofluorcarbonetos, óxidos como o óxido nitroso e o ozônio. Parte desses gases são produzidos em processos naturais, como combustão, queimas naturais, respiração, processos orgânicos como decomposição, ação de micro-organismos do solo. Porém, gente, atividades humanas, como queimadas, queima de combustíveis fósseis, agropecuária, produção de energia, tem aumentado a produção desses gases de efeito estufa. Veja esse gráfico que mostra como diferentes setores de atividades humanas têm colaborado para a emissão de gás de efeito estufa. A produção de energia elétrica aparece como principal responsável, com 25%, sendo seguida por atividades de agricultura, indústria, transporte, energia e construções. E fique ligado, porque os carros, no setor transportes, são responsáveis por 45% da emissão de gases de efeito estufa. Vamos a uma pequena demonstração. Não reproduzam esse experimento na casa de vocês, combinado? Vamos lá. Quando nós aproximamos uma superfície branca da chama de uma vela, observem o que acontece nessa superfície.
essa superfície vai ficar manchada, vai ficar suja de fuligem da queima dessa vela, não é mesmo? Agora vamos fazer o mesmo procedimento usando etanol. Vocês podem observar que a região que foi aproximada da chama do etanol não teve nenhuma fuligem. Por que será que isso aconteceu? Gente, acontece que quando há queima ou combustão incompleta em combustíveis fósseis, né, dentre eles derivados de petróleo, como a parafina, como a gasolina que abastece os nossos carros, né, vai haver a geração de fuligem, que polui o ambiente e traz malefícios à saúde. Já durante a queima do etanol, durante a combustão do etanol, vão gerar menos poluentes, o que torna o etanol um combustível menos poluente do que um combustível fóssil. Além disso, gente, por ser proveniente da cana-de-açúcar, né, essas plantas agem sequestrando o gás carbônico que tem no ar, né, fazendo com que a concentração desse gás diminua na atmosfera. Muito legal, não é mesmo? E o gás carbônico é o mais relevante, gente. Ele é considerado o grande vilão da emergência climática global e o número 1 da lista dos gases que devem ter a sua emissão reduzida ao máximo com urgência. Veja algumas curiosidades. Veja o quanto de carbono a sua comida, a nossa comida, emite, né? Se considerarmos desde o processo de produção para plantio ou manejo de rebanhos, né? Que infelizmente, geralmente, são precedidos de desmatamento até a sua embalagem. Tenso, não é, pessoal? E por falar em desmatamento, né, o aquecimento global não só é responsável, né, por secas prolongadas e queimadas naturais, né, não só ocorre isso, como a gente também conta com a ação humana. Estima-se que 71% das queimadas que ocorreram na Amazônia no ano passado foram para manejo agropecuário, né, que visa a abertura de pasto e aproveitamento de terreno para a agricultura. E olha o impacto que essas queimadas trazem para a saúde das pessoas. Olha o quanto de doenças, gente. A pergunta é, essa troca é justa? Já o gás metano também é preocupante. Ele é produzido em processos biológicos, como em aterros sanitários, agropecuária e queima de combustíveis fósseis. Agora vamos a algumas curiosidades. Vocês sabiam que vaca solta pum? Pois é, pessoal, e é uma importante fonte de emissão de gás metano. Isso acontece porque, durante o processo digestivo, né, por ações de bactérias, as vacas produzem metano, né, que é então liberado em suas flatulências ou no arroto. Acontece que o Brasil é o maior produtor, né, é o maior emissor de gás metano, né? E sabe por que isso acontece? Dê uma olhada. Gente, tem mais boi do que gente no Brasil. Pasmem com esses números. E o pior é que, se considerado com o gás carbônico, o gás metano é ainda mais perigoso, porque ele absorve mais radiação, né? E estima-se que, em termos de impacto, uma molécula de metano equivale a 20 moléculas de gás carbônico. É de chorar, não é, pessoal? O clorofluorcarboneto é o tipo de gás, né, encontrado na estrutura de geladeira, de ar-condicionado, em aerosóis e solventes. A sua emissão é aumentada pela utilização desses produtos, né? Esse gás, ele é extremamente importante porque ele é o principal destruidor da camada de ozônio, uma importante camada, né,
que filtra e impede que raios nocivos cheguem até a superfície terrestre. Vejam como ocorre. Uma vez liberados, esses gases se acumulam na estratosfera e sofrem a ação da radiação, liberando radicais livres de cloro. Esse cloro, então, se liga ao gás ozônio, decompondo esse gás, e destruindo a camada de ozônio. Veja uma imagem do buraco, da camada de ozônio obtida do espaço. Professora, isso é preocupante? Muito, gente, isso é muito alarmante. Por quê? Os raios nocivos que são filtrados, pela camada de ozônio, caso cheguem à superfície terrestre, podem causar doenças, dentre elas o câncer de pele. Bem, conhecido como gás hilariante dos dentistas, por promover naquele que o inala uma sensação de felicidade, quando avaliamos a real contribuição do óxido nitroso para o aquecimento global, rapidamente a gente vai perdendo a graça. Produzido por ação de bactérias no solo, esse gás tem a sua emissão elevada em processos de agricultura, queimas de combustíveis fósseis, E quando emitido de forma significativa, ele também é um destruidor da camada de ozônio. A gente viu até aqui que um fator, o principal fator que contribui para o aquecimento global é o aumento da emissão de gases de efeito estufa, tais como gás carbônico, clorofluorcarboneto, metano, óxido nitroso. E isso ocorre devido a atividades humanas, como queimas de combustíveis fósseis, agropecuária, produção de energia, dentre outros. Mas, gente, dentre tudo que a gente viu até aqui, como a Amazônia pode estar contribuindo para o aquecimento global? Vamos lá. Embora algumas autoridades neguem, praticamente não há queimada natural significativa na Amazônia. A causa principal das queimadas na Amazônia vem da ação humana, que tem interesse em abrir passos para plantio de soja e manejo de rebanhos, de onde inclusive vem o bife do nosso prato. Olhem essa imagem, essa captura de fumaça atmosférica proveniente de queimadas na Amazônia e no Pantanal. Gente, a verdade é que o desmatamento e as queimadas têm tomado tal proporção, que a floresta amazônica está emitindo mais gases de efeito estufa do que o volume de gás carbônico que essa vegetação naturalmente absorve, contribuindo assim para o aquecimento global. Isso é muito triste, não é mesmo, pessoal? Bem, pessoal, como vocês puderam ver, as principais causas do aquecimento global estão relacionadas a práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a continuidade de recursos ou de meio ambiente para as próximas gerações. Por isso é importante que pensemos sustentável, A nossa aula está ficando por aqui, mas antes disso, eu deixo como desafio a seguinte reflexão. Se a culpa é nossa, como nós podemos melhorar, Menos ego, mais eco, quem sabe nos ver como parte integrada do meio ambiente. Que tal? Reflita sobre isso na casa de vocês, porque, afinal, como diz a canção, nós podemos mudar o mundo. Boa reflexão e até a próxima aula.